Nós vamos começar hoje, meus queridos irmãos, a exposição do livro de Êxodo. Levamos 1 ano e meio estudando Gênesis, com seus 50 capítulos. E a nossa ideia é que usemos o ano de 2024 para falar a respeito dos 40 capítulos do livro do Êxodo. E hoje, então, nós estudaremos o capítulo 1. O texto já foi lido durante a liturgia. E eu quero, então, pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 1, e nós vamos, então, seguir aqui com a explicação do texto. Entre a primeira página do livro do Êxodo e a última página do livro de Gênesis, existe um intervalo de 430 anos. E nós nem sempre estamos acostumados a isso. A dimensão do tempo, como as coisas passam na Bíblia. Você sabia que os 11 primeiros capítulos da Bíblia narram o que aconteceu no intervalo de cerca de 2000 anos? De Gênesis 1 até Gênesis 11, 2000 anos. De Gênesis 12 até Gênesis 50, 200 anos. Foi quando Deus abriu o zoom e falou assim: essa parte da história eu vou contar com muito mais detalhe. Por quê? Porque a história estava avançando. Nós agora sabemos que o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, que aquele herói prometido por Deus, tão logo nossos primeiros pais caíram em pecado, aquele que venceria o inimigo de nossas almas, ele virá da família de Abraão. Em ti, diz Deus a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E então, naquele momento, em Gênesis capítulo 12, quando Abraão nos é apresentado, nós vamos agora prestar mais atenção em todos os detalhes. E aí a história de Abraão, seu filho Isaque, e o filho dele, Jacó, e os filhos de Jacó, que formam o povo de Israel, agora é contada com muito mais detalhe. Já pensou? Gênesis 1 a 11, 2000 anos. Gênesis 12 a 50, 200 anos. Entre Gênesis 50 e Êxodo 1, 430 anos. E o livro inteirinho de Êxodo, quanto tempo é? Já que estamos começando o livro do Êxodo hoje. Bom, Moisés vai nascer no capítulo 2, ele nasce semana que vem, né? E aí então o que acontece? Ele vive os seus primeiros 40 anos na corte egípcia, vive outros 40 anos como pastor na terra de Midian, vem para o Egito e as pragas são aplicadas num intervalo aí de 1 ano e meio. Falando em números aproximados, o livro do Êxodo nos narra 81 anos e meio. Você percebe? E depois, quando a gente for para Levítico, na verdade o livro de Levítico nós já estudamos, a gente sabe que o livro de Levítico narra um período de 90 dias. Você consegue imaginar estas coisas? Elas estão presentes na sua mente quando você está lendo a Escritura? Às vezes Deus para a história para que a gente preste mais atenção. Quando a gente está assistindo um filme, e os filmes reverberam muito o que acontecia nas óperas, quando chega aquela cena em que o coração da mocinha está partido, porque o herói parece que não deu bola para ela, o filme para e entra aquela música, e a mocinha vai cantar aquela canção dela, tipo A Bela e a Fera. Sentimentos são como, sabe? Para a história e você coloca um foco ali. Bom, nós estamos vendo agora, depois que a família de Abraão é indicada, depois que a história da família de Abraão é indicada, um tempo de 430 anos onde nada nos é contado. Nós sabemos, inclusive, que os anciãos do povo de Israel se formaram nesse período. A palavra anciãos, que no grego a gente fala presbíteros, ela aparece na Bíblia no livro do Êxodo sem explicação. A gente deixa 70 pessoas do povo de Israel lá no Egito, e quando Moisés vem falar com esse povo, ele fala com os líderes do povo, que são os anciãos. Como é que eles surgiram? A gente não sabe, mas eles já estavam lá. Há tantas outras coisas que aconteceram nesse período que simplesmente não nos foram narradas. Mas o que nós vemos aqui é que na hora em que Deus começa os preparativos para tirar o seu povo da escravidão, o zoom volta. 430 anos sem notícia do que estava acontecendo. Mas sobre a vida de Moisés, a gente vai saber até o nome das parteiras.
Sobre a vida de Moisés, a gente vai saber detalhes do que estava acontecendo ali. Como era a cestinha que Deus usou para que Moisés sobrevivesse quando lançado sobre as águas do rio Nilo. Mostrando, portanto, que aqui é uma parte da história que Deus quer que eu e você prestemos atenção. E nós precisamos, então, atentar a todos esses detalhes, porque aqui nós teremos a maior densidade de milagres do Antigo Testamento. Você consegue imaginar algum período onde teve tanto milagre acontecendo, tão fantástico, quanto a época em que Deus foi tirar os israelitas do Egito? Você percebe o que eu estou dizendo? Então, a própria sobrevivência de Moisés já é miraculosa. Então, Deus aparece a Moisés na sarça ardente. E então, Deus manda Moisés e o cajado de Moisés se transforma numa cobra, que engole a cobra de Faraó. E então, vem as 10 pragas. E então, a Páscoa. Então, eles atravessam o Mar Vermelho. Então, Deus guia o povo numa coluna de fogo durante a noite. Então, Deus troveja no Monte Sinai. É muito milagre acontecendo. De tal forma que seguramente nós podemos dizer que o personagem central do Antigo Testamento é Moisés. Quando Jesus vai falar a respeito do Antigo Testamento apontando para ele, e você pode ver, por exemplo, isso lá em João capítulo 5, onde Jesus está discutindo com os fariseus e com os judeus que não criam nele, e Jesus diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são as Escrituras que testificam de mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Quando Jesus fala de Moisés, é como se tudo dependesse da história que começa aqui. E de fato depende. Por quê? Qual é o livro que está escrito antes e que a gente já leu? É o livro de Gênesis. Quem que escreveu Gênesis? Moisés. E aí então o livro do Êxodo conta a história de quem? Do Moisés. Aí Levítico é para operacionalizar o tabernáculo que Deus mandou construir sob a supervisão de quem? Do Moisés. O livro de Números é para falar da viagem pelo deserto em direção a Canaã. Quem que estava liderando o povo? O Moisés. E aí o livro de Deuteronômio é para o povo relembrar todas as regras e a lei e o pacto de Deus antes de entrar em Canaã. E quem que deu essa regra toda? Moisés. Dali para frente, toda a regra que vai ser lembrada pelos profetas, toda a regra que vai ser dita assim: vocês estão sendo abençoados porque cumpriram a regra, ou estão sendo disciplinados porque descumpriram a regra de quem? De Deus, dada através de Moisés. O livro de Deuteronômio ocupa um lugar-chave no Antigo Testamento. Todos os profetas que anunciam bênção para quem obedece, ou maldição para quem desobedece, recorrem a Moisés. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Já temos uma lição importante aqui. Faz 430 anos que Deus não está falando nada. Será que ele morreu? Será que ele se esqueceu? Será que ele estava distraído? E a resposta é: claro que não. Deus estava esperando o tempo oportuno. Enquanto Deus não se manifesta de maneira visível, o povo de Israel cresce e se multiplica. E aquelas 70 pessoas que foram de Canaã até o Egito, que saíram daquele contexto em que Judá estava se casando com cananeias e tendo experiências sexuais nada piedosas. Você conhece a história, nós falamos sobre ela. Quando o povo está ameaçado de se contaminar com a idolatria cananeia, eles saem dali e vão para o Egito. E agora Deus está cumprindo a promessa, o povo se torna uma grande nação. Veja que a maneira como isso é contado no versículo 7 é muito enfático. Os filhos de Israel foram fecundos. Essa não foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva lá no Jardim do Éden? E que depois Deus repetiu a Noé, aos filhos de Noé após o dilúvio? Essa não é a ordem que Deus dá, inclusive, por Abraão, por Isaac e por Jacó, porque através deles virá uma grande nação, um grande povo de Deus? Veja, parece que Deus está calado, parece que Deus está adormecido, mas não. Não, Deus está preparando o terreno para a grande revelação que viria com Moisés, o mediador da aliança do Antigo Testamento. E ali então no verso 7 ainda é dito assim: foram fecundos, aumentaram muito e multiplicaram e grandemente se fortaleceram. Você fala assim normalmente? Você diz assim: você pode por favor ir na minha casa, na minha residência, no lugar onde eu moro, onde eu costumo viver? É assim que você fala? Não, mas se você falar assim, alguém vai dizer: uau, você está realmente preocupado em ter certeza de que eu sei aonde eu preciso ir.
E aqui então é a perspectiva do autor. O povo se multiplicou. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. Eles estão lá no Egito. Eles estão multiplicados. E agora chegou o momento da grande revelação de Deus. Mas você já parou para pensar que também tem um outro lugar na Bíblia em que entre uma página e a outra passam-se 400 anos? Tem um outro lugar na Bíblia, não tem? É entre quais dois livros? Entre Malaquias e Mateus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Moisés foi aquele que trouxe a lei. E o apóstolo João diz, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Não é porque a lei não continha graça, mas é porque a lei servia para apontar um modo de vida que Deus deseja, mas que era inatingível a pecadores como eu e você, como os israelitas. A lei mostrava o padrão perfeito de Deus e, por consequência, mostrava a pecaminosidade do povo. No entanto, quando chega Cristo, Ele é aquele que tem condições de cumprir a lei e de obedecer a lei e de sofrer os castigos da lei no lugar de cada um de nós, desobedientes a essa lei. Então, Moisés traz a lei, Jesus traz a graça. 400 anos de silêncio antes de Moisés, 400 anos de silêncio antes de Jesus. Deus não estava adormecido antes do Êxodo, Deus não estava adormecido antes dos Evangelhos. E se no livro do Êxodo você tem uma enorme concentração de milagres, a maior das concentrações de milagres no Antigo Testamento, eu te pergunto, onde é que tem mais milagre na Bíblia toda? Qual é a parte da Bíblia que tem mais milagre? Nos Evangelhos. Quem foi que fez os milagres? Foi Cristo. Aquele que nos tirou da escravidão completa. Não simplesmente como Moisés que tirou os israelitas do Egito para levar a Canaã, mas Cristo que nos tirou da escravidão do pecado e nos levou para que sejamos verdadeiramente livres para o reino do Filho do amor do Pai Celestial. Veja então como essas coisas estão apontando para Jesus. É importante que tenhamos essa percepção. O livro do Êxodo também é evangelho. Nós lemos o livro de Gênesis percebendo inúmeras semelhanças. Entre as tocantes semelhanças no livro de Gênesis, nós vimos que José, traído pelos irmãos, ofereceu um banquete a eles. E hoje nós vamos celebrar exatamente o banquete de um irmão que foi traído. E não foi simplesmente vendido como escravo para ir ao Egito, não. Ele foi crucificado por essa traição. E, no entanto, ele nos recebe e nos provê alimento espiritual e físico. E nós já vimos muitas nuances do Evangelho no livro de Gênesis. E a partir de hoje, com a bênção de Deus, nós veremos muitas prefigurações do Senhor Jesus no livro do Êxodo. A primeira delas, o silêncio de 400 anos antes do Êxodo, o silêncio de 400 anos antes do Evangelho. As maiores manifestações de Deus no Antigo Testamento, vindas por Moisés, as maiores no Novo, vindas por Cristo. Moisés tirando o povo da escravidão egípcia, Jesus tirando o povo da escravidão do pecado. E em tudo isso, Deus está cumprindo rigorosamente as suas promessas. Quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo, eu não vou citar de cabeça aqui, porque a memória não está tão boa, mas versículo 13, Deus diz a Abraão assim, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Ou seja, do mesmo modo como Deus preparou cada detalhe da vinda de Jesus, dando-nos indícios de Cristo e de sua vida e de seu ministério, nos personagens, nas leis, nas cerimônias do Antigo Testamento, os detalhes também do que aconteceria com o povo de Israel no Egito, já estavam todos eles determinados por nosso Deus. Na mensagem muito oportuna que o seminarista Diego nos trouxe hoje pela manhã, tudo tem o seu tempo determinado, a ênfase é no decreto de Deus que determina todas as coisas. E aqui nós estamos vendo o Êxodo, pegando carona no sermão do Diego, também teve o seu tempo determinado. Ele aconteceu na hora adequada. Ele aconteceu quando Deus pegou um povo pequeno e fez esse povo virar grande. E esse povo foi escravizado pelo maior país que já se tinha conhecimento. Até hoje a gente fica tentando descobrir como é que eles fizeram aquelas pirâmides. Que tecnologia foi aquela, que força de trabalho foi aquela. E Deus escolhe esse momento onde há um grande império escravizando o seu pequeno povo, que cresceu,
mas que foi para lá pequeno, para dar uma ideia de que a vitória não foi obtida por méritos humanos. A vitória foi obtida porque Deus é grandioso. Ele é quem é fiel, Ele é quem é bondoso, Ele é quem carrega o mérito de todas as vitórias. Aliás, nós confiamos e cremos na Bíblia justamente por isso. Quando você estuda um pouco de arqueologia e vê o que os reis assírios ou os reis babilônicos faziam, quando perdiam as batalhas, eles desconversavam, não contavam nada, não ficava escrito em lugar nenhum. Mas quando eles venciam, eles faziam questão de pintar na parede, de escrever muitas e muitas memórias das suas conquistas. A Bíblia faz diferente. Quando o povo de Israel sofre e é escravizado, ela conta. E quando o povo é liberto, ela também conta, mas não para dar glória a Moisés e não para dar glória a Josué ou a quem quer que seja, mas para dar a glória a Deus. Isso faz deste livro um livro sem igual. Um livro no qual nós confiamos irrestritamente, tanto pelo testemunho interno do Espírito Santo, que nos assegura de que esta é a palavra de Deus, mas também pela simples observação inteligente das circunstâncias. Quando o povo de Israel vai mal, a culpa é de Israel. Quando o povo de Israel vai bem, o mérito é de Deus. E o que nós vemos aqui é que o povo está prestes a se libertar de uma escravidão. E aquele que está por trás de tudo e está conduzindo o povo nessa vitória é o soberano Senhor do céu e da terra. Nós vimos nos versículos iniciais, portanto, meus irmãos, que foram 70 pessoas. Nós já estudamos isso, né? São os 11 filhos de Jacó, porque José já estava no Egito, mais as suas esposas e os seus filhos, que se deslocam de Canaã para o Egito em busca de comida. E aí então, o verso 8 vai nos dizer que entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. É impressionante como a gente lê o mesmo texto vezes e vezes sem conta e ainda aprende coisa nova. Como eu aprendi estudando esse texto essa semana. E uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar é que a gente sabe o nome das duas parteiras hebreias e a gente não sabe o nome do faraó, gente. Você já tinha parado para pensar nisso? O que é mais importante? Não é? Na perspectiva de Deus, quando Deus foi escolher como contar a história, a parteira é muito mais importante do que o faraó. Porque a parteira joga no time de Deus e o faraó não. Então é um rei. Você já começou a pensar assim a respeito das coisas? Deus está fazendo o seu povo crescer. Pobre desse reizinho de meia tigela que está se metendo no caminho de Deus. Nem o nome dele ficou registrado. Os historiadores tentam identificar quem teria sido esse rei. E existem algumas possibilidades. Uma delas teria sido o rei Ramsés. E a pista para isso está no fato de que a cidade celeiro que os israelitas construíram, né, uma delas se chama Ramsés e a outra se chama Pitom. É uma possibilidade. A outra, mais provável, é a que tenha sido Amoses I. E domingo que vem eu vou explicar melhor que esse Moses de Amoses, ou Tutmoses, como aparecem alguns faraós, tem a ver com o Moses do Moisés mesmo. E o Moisés carrega um certo caractere egípcio aí no seu nome, apesar de o seu nome em hebraico significar aquele que foi tirado das águas. Mas a gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas o fato é, não sabemos, Deus não se preocupou em preservar isso. E por quê? Por duas razões. A primeira é que quem está no caminho de Deus e se opondo aos planos de Deus, não vai virar a história. A história será contada pelos vencedores, aqueles que confiaram no Cordeiro, aqueles que, apesar de miseráveis e pecadores, foram escolhidos por um Deus soberano, e Deus vai fazer esse povo chegar lá. E não tem faraó que vai se meter no meio do caminho. Glória a Deus. Mas também existe o fato de que não se trata especificamente agora de uma perseguição individual, mas sim de uma perseguição sistemática. Reinos do mundo estão em oposição a Deus. Então agora nós não estamos falando mais de Esaú que está perseguindo Jacó como indivíduo. Nós não estamos falando mais da mulher de Potifar que está perseguindo José enquanto indivíduo. Mas nós estamos falando de reinos que estão em oposição a Deus. Nós estamos falando de poderes humanos, de instituições terrenas voltadas contra o povo do Senhor.
Então, nesse sentido, é mais importante pensar no reinado egípcio do que no rei egípcio. Trata-se agora de uma instituição. E então, o que nós vemos? Nós vemos que o faraó, o rei novo que se levantou, ele diz aos demais egípcios, versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Provavelmente isso aqui seja um exagero, porque nós estamos falando de 70 pessoas que estavam lá há 400 anos, mas os egípcios já eram numerosos naquela época. Bom, é fato que Deus prosperou aquele povo, mas se eles fossem de fato tão mais numerosos assim, todo o sistema de escravização dos hebreus teria sido muito mais complicado. Mas, independente deste fato, o que nós vemos é que o faraó está preocupado por causa do crescimento dos israelitas. E ele diz então que vai adotar uma estratégia inicial. E ele precisa de mudar de estratégia 3 vezes. O plano de faraó nunca foi começar matando criancinha. Só que, à medida que faraó tentava alguma coisa, não funcionava. Ele tentava uma outra coisa e não funcionava. E nós vamos ver aqui que foram 4 estratégias diferentes. Veja, por exemplo, no versículo 10. Ele começa dizendo, usemos de astúcia para com os israelitas, para que o povo não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Se você tiver a oportunidade de olhar um mapa, você vai ver, e nós vamos mostrar mapas em outros momentos do nosso estudo do Êxodo, que se você vem da região da Palestina, você logo de cara encontra a região de Gósen, lá no delta do Rio Nilo, quando o Rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo, formando um triângulo ali na ponta, e o triângulo é a letra D no alfabeto grego, né, a letra D maiúscula é o delta. Lembra que você fazia as equações do segundo grau? Delta é B2 menos 4AC, aquele triângulozinho. Quando o rio termina num triângulo, ele termina num delta. Lá no delta do Nilo, tem a região de Gósen. E quem vinha da Palestina chegava, logo de cara encontraria os hebreus. E você imagina agora o inimigo chegando e encontrando um povo grande e numeroso, e o exército que está vindo do inimigo encontra... O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são egípcios? Não, nós somos hebreus. Bora juntar com a gente aqui para dar uma lição nesse povo? Ah, vamos. Então o faraó tinha, com uma percepção política muito aguçada, a preocupação, porque os hebreus estavam nessa localidade estratégica. E ele então agora quer usar de astúcia para não deixar a sua fronteira vulnerável à invasão dos inimigos. E o que ele propõe está no verso 11. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Qual foi a questão? Não se tratou imediatamente de uma escravidão, mas se tratou imediatamente de uma taxação e de uma direção dos trabalhos dos hebreus, para que eles trabalhassem de modo muito pesado e que essa insalubridade laboral, agora estou usando termos aqui do direito do trabalho, né? Essa periculosidade, reduzisse a expectativa de vida dos hebreus e eles morressem logo. Então o faraó pensou, vamos colocar trabalho pesado nesse povo, quem sabe eles morrem cedo, quem sabe eles diminuem. Mas diz o texto no verso 12, no verso 11 ainda, que por causa disso foi que eles edificaram a cidade celeiros de Ramsés e Pitom. E, no entanto, como lemos no verso 12, quanto mais os egípcios afligiam os hebreus, mais eles se multiplicavam e mais se espalhavam, de maneira que os egípcios estavam ainda mais inquietos por causa dos filhos de Israel. Estratégia 1 não funcionou. Trabalhos forçados sobre os hebreus para ver se morrem logo, não deu certo. Construíram 2 cidades celeiros e o povo continua crescendo. Então o faraó agora precisa aplicar a estratégia número 2, que é narrada aqui no verso 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora então, a palavra servidão aqui é traduzida por algumas versões como escravidão. A escravidão não tem remuneração. Os egípcios estavam lá recebendo os hebreus, e os hebreus tinham diversas ocupações. Eles podiam trabalhar na construção, eles podiam trabalhar no campo, eles podiam trabalhar nas casas dos egípcios, mas eram trabalhadores livres e assalariados. No entanto, agora, na etapa 2 do plano de opressão do Egito sobre os hebreus, eles agora estão trabalhando como escravos. E para
nessa condição de escravos, eles estão contribuindo com os tijolos. Você vai até o Egito e encontra, especialmente na região de Gósen, especialmente no delta do rio Nilo, um solo muito úmido, cheio de barro mesmo. E não há material para você construir edificações. As pirâmides que foram construídas em um outro lugar um pouco mais distante, onde já existem pedras. Mas lá na região de Gósen, não havia pedra para construir casa nenhuma. Como é que você faz, então, para construir alguma coisa? Você precisa moldar o barro e fazer uma mistura com palha e com outros materiais, de tal forma que aquele barro endureça ao sol, e então você tenha pedras feitas de barro para poder construir os seus tijolos. Então os hebreus foram trabalhar exatamente nesta questão. E trabalharam amassando barro, trabalharam fazendo tijolos, trabalharam no campo, em tudo quanto é tipo de serviço, com uma servidão que a vida se tornou amarga. E mesmo assim, eles não morreram não. Etapa 2 do plano de Faraó não funcionou. O texto avança, portanto, dizendo no verso 15, o rei do Egito, note de novo, quantas oportunidades Moisés deixou de mencionar o nome desse homem. O rei do Egito. Qual seria esse rei? Não é importante isso. Ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Note, quando Moisés levanta o censo dos israelitas que deixaram o Egito, havia 600.000 homens com mais de 20 anos de idade. 600.000 homens adultos. Você pode colocar aí pelo menos mais 600.000 mulheres. Você sabe que normalmente tem mais mulher do que homem, um pouquinho mais, tá certo? E se você conta todas as pessoas com menos de 20 anos de idade, a estimativa de muitos, e eu creio que ela é uma estimativa bastante razoável, é que havia 2 milhões de pessoas, de hebreus, lá no Egito. Se temos 600.000 homens com mais de 20, vamos imaginar aí, já que a expectativa de vida não é tão elevada como nos dias de hoje, amassando barro lá, viver até os 70, 75, não seria tão provável assim? Imagine você que nós tivéssemos aí, para falar pouco, 150.000 homens de 20 a 30 anos. Não me parece uma estimativa ruim. E nessa mesma faixa etária, 150.000 mulheres. Ok? Essas mulheres estão gerando filhos, não estão? Você acha mesmo que 150.000 mulheres gerando filhos, 2 parteiras davam conta de todo o serviço? E a resposta é não. Elas não eram as 2 únicas parteiras existentes. Tanto é que o texto vai dizer assim, que o faraó chamou as parteiras, das quais uma chamava Sifrá e a outra Puá. Não foram todas as parteiras que resolveram obedecer a faraó, mas 2 delas obedeceram. Percebe? Ou melhor, 2 delas desobedeceram. E as outras acabaram atendendo, ou de alguma outra maneira não são mencionadas aqui. Poderia haver mais parteiras, e tudo nos leva a crer que havia mesmo. Mas essas 2 resolveram fazer a vontade do Senhor. Aqui nós temos no texto uma questão muito delicada. Tem muita gente que ama apresentar justificativas para a sua desobediência. E tem gente, inclusive, que cava todo o contexto para autorizar a sua desobediência. Fica demorando para lavar a louça e tem tarefa para fazer. E não faz nenhuma das 2 coisas. Aí quando a mãe chega e fala, vai fazer a tarefa, não dá porque eu tenho que lavar a louça. Essa pessoa não está usando o dever de lavar a louça como uma justificativa correta e adequada para não fazer tarefa. Mas nem sempre a gente cavou as circunstâncias para forjar uma desculpa esfarrapada. Às vezes nós somos colocados em situações onde qualquer das coisas que façamos será complicada. Quais seriam as alternativas daquelas mulheres que receberam a ordem de indo socorrer as mulheres hebreias na hora do parto, descobrindo que era um menino que havia acabado de sair da barriga da sua mãe, cortando o cordão umbilical, já desnucava a criança, ou já enrolava o cordão no pescoço e puxava um pouco mais para asfixiar a criança. Que maldade tremenda seria aquela? A alternativa seria não fazer isso e morrer?
Então aquelas mulheres dizem a Faraó o seguinte: nós temos uma dificuldade, porque as mulheres hebreias, verso 19, não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Bom, pode ser que isso até seja verdadeiro. Pode ser até mesmo que aquelas mulheres tenham decidido demorar de propósito, para que quando elas chegassem, elas já não fossem mais necessárias, e com isso, elas não tivessem mais condição de matar os meninos. Mas o fato é que elas não estavam dizendo toda a verdade a Faraó. E aqui então nós temos aquilo que é chamado de dilema ético. Quando você não está em condição de atender a todas as demandas que lhe são apresentadas. Você não está optando agora entre o bom e o ruim, mas você está fazendo uma escolha entre o ruim e o péssimo. Você está optando agora não pelo melhor bem, mas pelo menor mal. Então, elas estão aqui claramente aplicando um caso de desobediência civil. E é uma questão importante aqui, porque elas não atendem à voz do governante. E a Escritura é clara para nós, especialmente no Novo Testamento, de que devemos obedecer aos governantes. Jesus deixou claro que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 13, nos diz que nós devemos honrar as autoridades. E que não devemos ter medo, porque a espada só vem se estivermos fazendo aquilo que é errado. Mas nesta circunstância, o que aquelas parteiras poderiam fazer? Bom, a Escritura já está nos dando aqui algumas orientações. A desobediência civil é algo sancionado pelas Escrituras no caso de o governante civil requerer de nós que façamos alguma coisa que contrarie a vontade de Deus. Isso foi muito discutido em 2020, quando, por causa da pandemia, foi ordenado que as igrejas fechassem as portas. Trata-se de uma ordem que Deus nos dá de nos reunirmos para cultuá-lo. No entanto, o argumento que muitos apresentaram foi: se nós nos reunirmos, nós estaremos colocando em risco as vidas uns dos outros. Então nós ficamos agora num dilema. Qual era o dilema ético? Ou nós nos reunimos para cultuar a Deus, o que devemos fazer, mas com isso colocamos a saúde e a vida do irmão em risco, o que não devemos fazer. Qual seria a atitude? É a hora em que você opta pelo mal menor. A vida é preciosa. Então, entendendo isso, muitas igrejas acataram a ordem governamental. Fica toda a discussão na qual eu não vou entrar aqui, ela demoraria demais. Se era mesmo assim, se não era, se a vacina funcionava, se não funcionava, se era golpe para fechar as igrejas depois, essa é uma outra história. Mas o fato é que todos nós, em algum momento, podemos ser colocados em situação assim. E a Bíblia, inclusive, diz aqui que as parteiras temeram a Deus e que Deus constituiu família a elas. Ou seja, não há como negarmos que essas mulheres receberam a aprovação de Deus aqui por causa do que fizeram. Muitos meninos viveram por causa delas. E o fato de elas terem ou contado uma meia verdade ou uma meia mentira para o faraó, não tornou este ato difícil delas menos adequado, porque a situação que elas viviam era problemática. Cuidado, no entanto, para você não achar que, nesse exemplo de quem não lavou a louça e não fez a tarefa, e aí acabou num dilema ético, você sabe que não é a mesma coisa. Nós não escolhemos quando somos lançados nesse tipo de situação. E nós temos outros exemplos, para inclusive lhe citar aqui, vindos da Bíblia. Raabe, que morava na muralha de Jericó, acolheu os espias que Josué mandou. E quando o rei de Jericó foi até a casa dela, se ela dissesse: eles estão lá em cima, debaixo das canas, os espias iriam morrer. Então Raabe disse: não vi. Ela precisou mentir. Nós vamos ver inclusive Pedro e João diante do Sinédrio, sendo chamado pelas autoridades civis. E os membros do Sinédrio dizendo: vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Eles dizem: olha, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, nós precisamos tratar desses assuntos aqui, porque nós não fugimos dos assuntos difíceis na Bíblia. Mas tome muito cuidado, para você não achar que o seu problema, causado pela sua preguiça, pela sua desobediência, é semelhante ao dessas mulheres. Analise com muita sabedoria e temor diante do Senhor, porque isso não acontece toda hora não, não é tão simples quanto parece. Mas aquelas mulheres temeram a Deus.
era a parte 3 do plano. Parte 1 do plano de Faraó, vamos colocar uma carga pesada. Construam cidades celeiros, não morreram. Parte 2, escraviza, manda fazer tijolo, não morreram. Parte 3, chama as parteiras aqui, manda matar. Nem todas as parteiras deram ouvidos, a gente sabe de 2 delas, que não deram ouvidos. E aí então, também o plano de Faraó não funcionou. Parte 4 do plano, que a gente vai ver agora, que está no versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, agora não era só parteira que estava com ordem de matar meninos, não. Era qualquer pessoa do povo. E era para que isso fosse feito não mais ali no momento do parto, mas inclusive isso agora assume uma conotação religiosa, porque o rio Nilo, com a sua cheia e o seu transbordamento nas suas ribanceiras, fertilizava as margens, de tal forma que a plantação, naquele clima seco, era possível porque o solo era enriquecido com minerais e ingredientes para a plantação que vinha a seguir na época da baixa das águas do Nilo. E o Nilo, portanto, era deificado, adorado como um deus no Egito, porque ele trazia a possibilidade de plantação e a possibilidade de vida. E agora, quando esse rio que traz a vida para os egípcios é o lugar de sepultamento dos possíveis inimigos egípcios, as crianças ali são jogadas. Então existe sim uma questão religiosa envolvida. Meus irmãos, não será por acaso que a primeira praga vai vir exatamente com as águas do Nilo. O símbolo de vida dos egípcios será transformado em sangue, um símbolo de morte. Então aqui nós estamos vendo que não adianta. Foram só 70 pessoas, mas depois de 400 anos, as promessas de Deus se cumpriram. Faraó tentou 4 vezes diferentes. Trabalhos forçados, escravidão, parteiras matando os meninos, todo mundo jogando os meninos no Nilo, e não deu certo. E com isso tudo, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus construiu meticulosamente, detalhadamente, o cenário para revelar a sua grande salvação. São 430 anos conforme as profecias, em que o povo se multiplica conforme as promessas, em que o povo agora está em Gósen, mas não misturado com os egípcios. E há temor de Deus no meio do povo de Israel, porque as parteiras temeram a Deus, é dito aqui. Então aquele povo, apesar de ter em um ou outro momento manifestado uma certa assimilação da idolatria egípcia, aquele povo ainda sabe quem é o seu Deus. E agora Deus está preservando o seu povo. É assim que começa essa maravilhosa história do livro do Êxodo. E que lições aqui então nós podemos tirar? Eu fiquei muito feliz de acompanhar as orações das minhas irmãs. Irmã Semira me percebeu muito bem aqui no começo do culto que nós lemos a genealogia e depois nós cantamos a respeito da bondade de Deus, que Ele é fiel em todo o tempo. Eu fiquei muito feliz de ver que ela percebeu por que a gente leu o texto e cantou a música. Porque Deus foi fiel. Ele falou que o povo ia crescer. O povo cresceu. E não tinha problema se estava no meio da escravidão, se estava no Egito, as promessas de Deus se cumpriram. Mas depois nós lemos que vieram tempos difíceis. E agora os hebreus estão sendo ameaçados de morte. Mas não preciso ficar preocupado. E a irmã Mércia, depois que lemos isso, diz assim: Deus, a gente precisa aprender que mesmo que o cenário seja difícil, o Senhor está tomando conta de nós. Por favor, nos ensine a descansar nos teus braços, nós não queremos viver ansiosos. Essas são as lições. Porque Deus é Deus, e foi isso que nós cantamos. Deus domina o trono do universo. Quem é esse faraó que ele está achando que ele é? Nós não sabemos nem o nome dele. Isso não é importante. A Cifra e a Puá, nossas irmãs em Cristo, que nos esperam lá na eternidade, são muito maiores do que esse faraó metido à besta. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. E agora nós precisamos entender que aquela guerra, cujo cenário foi armado lá em Gênesis capítulo 3, quando Satanás corrompe nossos primeiros pais, fazendo-os cair em pecado, e agora Deus diz assim: há uma batalha em andamento, uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa batalha está em jogo.
e agora os poderes do mundo, a glória de homens, o maior país já existente até aquela época, está pelejando contra Deus. E Deus meticulosamente escolhe o cenário para manifestar a sua glória. Nós temos falado a você que um resumo minúsculo da Bíblia poderia ser a glória de Deus manifestada na salvação do seu povo através do julgamento de seus inimigos. Esse é o resumo da Bíblia. Deus aqui vai manifestar a sua glória, salvando o seu pequenino povo de 70 pessoas, ao julgar esse faraó que pensa ser todo-poderoso. E essa história vai vir com Deus cuidando de detalhes. Detalhes que agora eu e você teremos o prazer de saborear, na medida em que Deus dá o zoom nesses capítulos, porque agora a vida de Moisés é importante, os detalhes do seu treinamento no palácio, os detalhes de todas as coisas. E Deus vai usar as coisas grandes, usar as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Deus vai usar o pequeno povo de Israel para envergonhar todo o Egito. Os israelitas vão aprender quem é que manda, os egípcios também. Deus trabalha com essas semelhanças e com essas diferenças. A semelhança entre Moisés e Jesus é óbvia. O que acontece quando Jesus nasce? Tem um rei que também quer matar. Será que esse rei consegue? A resposta é não. E então Jesus faz coisas maravilhosas. Semelhanças. Por outro lado, nós temos contrastes muito interessantes. Nós terminamos o livro de Gênesis com o contraste de um pastor que virou governador do Egito. E agora nós vamos começar o livro do Êxodo com um governador do Egito que vai virar pastor. E o que é isso? É a ideia de que há alguém que é exaltado sobre todas as alturas, o poderoso e maravilhoso Filho de Deus, que vai se fazer homem, vai se humilhar e vai se tornar um servo obediente até a morte e a morte da cruz. E Deus vai cuidar de cada um dos detalhes, porque Ele não está simplesmente tirando um povo da escravidão para levá-lo à liberdade física. Não é somente sair de Egito e ir para Canaã, mas é sair das trevas, da condenação e do pecado para ir para a bênção e para a vida eterna. Ah, meus queridos irmãos, eu posso mal esperar pelo momento de continuar essa história com vocês. Quanto mais eu aprendo aqui, mais eu me encanto com a sabedoria, com a glória deste Deus. E a minha oração é que o seu coração queime como o meu. E mais, que a gente vibre por conhecer esse Deus, vibre por conhecer essa história maravilhosa, porque não há um detalhe aqui que não resplandeça, comunicando a nós como é bom, como é gracioso, como é amoroso, como é sábio, como é todo-poderoso, esse Deus a quem nós servimos. Apertemos os cintos e vamos prosseguir juntos nesta viagem aqui no livro do Êxodo. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a entender isso. Vamos passar por dificuldades. Vamos passar por ocasiões, até mesmo em que, quem sabe, chegue o dia, no nosso país, em que precisemos praticar a desobediência civil. Quem mexe com educação e viu o que aconteceu na CONAI nesta semana, sabe que nós vivemos dias maus no nosso país. Sabe que nós vivemos projetos perversos, instituídos e regulamentados pelo nosso governo. Pode chegar o dia em que nós tenhamos que aprender a história das parteiras hebreias. Mas não deve chegar o dia em que a gente se entregue ao desespero. Esse dia, quando chegar, ele deve ser enfrentado com essa perspectiva. Se o trovão e o mar tremendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, porque eu sei que tu és Deus. Eu descansarei. E que este seja, portanto, meus irmãos, o alento da nossa alma e a lição para a nossa vida. Em nome de Jesus.